Olá, olá, irmãos. Esse vídeo ele tem o intuito de esclarecer qual a relação do falar em línguas e do batismo com o Espírito Santo na visão de algumas igrejas contemporâneas nossas, né? O que as igrejas hoje compreendem e relacionam o falar em línguas com o batismo com o Espírito Santo. Esse vídeo vai ser rápido e ele foi oriundo de uma pergunta de uma pessoa que visualizou, um irmão que viu o nosso vídeo lá, um de nossos vídeos que não falava sobre falar em línguas, e ele perguntou qual a relação disso, o que essas igrejas entendem disso, tá? Dentro do meu conhecimento mais teológico, né, eu não vou nem dizer assim exatamente das igrejas, mas teologicamente falando, tá? Eu vou falar dentro dessa visão teológica o que algumas igrejas pautam as suas visões, tá? Não estou aqui para criticar, longe de mim isso. Quem me conhece sabe que eu não sou de ficar fazendo críticas, tá? Eu vim aqui esclarecer. Eu vou esclarecer por que essas igrejas entendem dessa maneira e você, pautado nas escrituras, vai tirar suas próprias conclusões, tá bom? Vamos que vamos. Vou começar pela igreja reformada, tá? A igreja reformada, ela tem uma compreensão da seguinte maneira. Ela não acredita que o batismo com o Espírito Santo tem uma relação com falar em línguas. Para ser mais claro ainda, a igreja reformada ela tem uma visão de que o falar em línguas, ele é, na verdade, um dom de Deus para interpretar e para transportar linguagens nativas para linguagens diferentes, da qual Deus usa as pessoas, tá? Na sua linguagem nativa, e Deus interpreta essa linguagem para a língua da pessoa, do ouvinte, né? Vamos usar um exemplo. Tem um chinês pregando para um brasileiro, entendeu? Ele fala em chinês, Deus interpreta a língua dele em chinês e o brasileiro entende na sua língua nativa. É essa a compreensão que os reformados têm no geral, tá? É bem mais abrangente do que isso, mas no geral, basicamente, é isso. Então, a relação do batismo com o Espírito Santo na visão reformada do falar em línguas tem nada a ver. Deus usa e isso não tem uma relação com o batismo com o Espírito Santo, tá? Quando que o indivíduo é batizado pelo Espírito Santo na visão reformada? Quando ele se converte. Quando ele se converte, ele se torna uma nova criatura, o Espírito Santo está sobre ele, ele é batizado no Espírito Santo, e as pessoas podem ver isso pelas evidências que ele tem no seu testemunho de vida, no seu dia a dia, tá? Essa é a visão reformada. A igreja batista tradicional, tá? Ela tem uma visão não muito diferente da reformada. São parecidas, mas são diferentes, tá? Eles compreendem o seguinte, que também com a conversão, as pessoas elas são batizadas pelo Espírito Santo e aquele falar em línguas da Bíblia, e inclusive os reformados também acreditam assim, aquele falar em línguas na Bíblia foi um período que nós chamamos de cessacionistas, né? Os cessacionistas, eles acreditam da seguinte maneira. Algumas coisas aconteceram no primeiro século da era cristã com os apóstolos, com os discípulos, porque existia a necessidade de expansão do cristianismo no mundo. O ir de pregar a toda criatura, era necessário aqueles milagres, aqueles prodígios, mas aquilo se encerrou. Os milagres, o falar em línguas, e algumas outras que eu não vou entrar em detalhes, eles cessaram dentro do primeiro século, eles cessaram com a expansão da igreja, as coisas Deus usou de maneira grandiosa os apóstolos, os discípulos, e isso cessou e isso acabou. Então, hoje, segundo a visão batista, tá? E a reformada comunga de muita coisa relacionada a isso, não bebeu das águas do outro ali, né? Eles acreditam que hoje Deus não usa mais o falar em línguas porque toda a revelação já foi dada e está escrito na Bíblia. Então, hoje não existe o falar em línguas como linguagem sobrenatural e nada disso. A não ser no caso dos reformados, no caso da linguagem de uma língua nativa para uma outra língua, tá? Então, vamos lá. Então, nós falamos aí um pouquinho sobre os reformados e os batistas. Tem os pentecostais. O que os pentecostais acreditam, tá? Os pentecostais, eles acreditam da seguinte maneira, que o falar em línguas, ele é uma língua dos anjos, uma língua sobrenatural. Alguns não gostam da expressão língua dos anjos, tá? Mas eles acreditam que é uma linguagem sobrenatural, que o indivíduo ele fala quando ele recebe um enchimento muito grande do Espírito Santo. Então ele vai falar naquela língua, e esse falar em línguas é evidenciado. O batismo com o Espírito Santo é evidenciado por esse falar em línguas. Quando o indivíduo fala em línguas estranhas, ele está ali tomado pelo Espírito Santo falando em línguas estranhas, ele naquele momento ele é batizado pelo Espírito Santo. Se não é uma igreja pentecostal, tá? Você não fala em línguas, você não é batizado pelo Espírito Santo, tá?
É essa a compreensão pentecostal. Aí você vai falar assim, não, Roberto, mas eu conheço, tem um primo, tem um pastor, tem um não sei o que amigo meu que não entende assim. Eu estou falando da compreensão teológica, aquilo que nasceu junto com essas denominações, tá? Isso que existem registros, tá? De pessoas, de teólogos registrando isso, tá? Agora, é claro que pastores vão surgindo, teólogos vão surgindo, vão vendo as escrituras, vão tendo uma compreensão diferente, uma visão diferente, e vão mudando isso, né, ao longo dos tempos. Então é normal que você vai encontrar algumas igrejas que de repente tem um misto de compreensão. Ah, eu compreendo nisso. Ah, não, eu acredito que não é isso. Os metodistas, por exemplo, né, aqueles de raízes wesleyana, né, do metodismo de John Wesley, né, do século XVII, eles compreendem que o falar em línguas, ele existe muito similar ao pentecostalismo, só que eles não acreditam que isso é uma evidência única do batismo com o Espírito Santo. Olha que legal. Eu gostei dessa visão, apesar de não comungar de todo a compreensão disso, mas é legal. Eles entendem que o falar em línguas é sim uma evidência do Espírito Santo, mas não é a única evidência. Que o indivíduo ele pode ser batizado pelo Espírito Santo, ele pode ter tido um enchimento do Espírito Santo muito grande, pode não ter falado em língua, mas ele é batizado pelo Espírito Santo. Essa é a visão metodista, tá? Então as igrejas metodistas tradicionais vão compreender um pouco dessa maneira. Um exemplo, a igreja metodista wesleyana, ela já não comunga dessa visão totalmente metodista wesleyana do século XVII. Ela já diz que a evidência do Espírito Santo é o batismo, é o falar em línguas, a evidência do batismo com o Espírito Santo. Então você vai ver que as igrejas elas vão se moldando, né? E pegando essa teologia conhecida, né? Essa visão teológica antiga, dos antigos, né? Dos teólogos antigos, e vão fazendo um misto, tá? E por fim, eu falei aí dos pentecostais, falei dos tradicionais, falei dos metodistas. Os neopentecostais, eles têm uma visão muito parecida, a visão original, ela vem do pentecostalismo. Então, a visão inicial dos neopentecostais, né, é a mesma dos pentecostais, tá? Eles vieram dali de dentro, né? São os neopentecostais, né? São os novos pentecostais, né? Então eles entendem muito parecido. Ah, mas os pastores mudaram. Realmente houve algumas mudanças na compreensão que nem eu tenho conhecimento, irmãos. Eu não frequento essas igrejas todas, né? Eu não sei. Então eu tô falando daquela visão nativa, daquela visão inicial, que ao longo dos anos elas vai mudando um pouquinho, tá? Agora tem uma visão mais recente, mais nova, que eu gosto muito, tá? Eu não quero aqui defender a minha visão, mas eu quero fazer um panorama para que você possa compreender e você tire as suas conclusões, sem ofender e amando a todos os meus irmãos, tá? Amo todas essas denominações com carinho, tenho amigos de todas essas denominações e tenho um carinho especial muito grande por todos eles. Então, aqui, os renovados, também conhecidos como os carismáticos, né? Eles trouxeram uma visão diferente, compreendendo que não existe só um falar em línguas, tá? Existem alguns falar em línguas. Eu não vou entrar em um deles, no mínimo 3, tá? E eu não vou entrar em um deles. E um deles é a linguagem da oração. Os carismáticos vão entender que o falar em línguas, o Espírito Santo ele te ativa a falar em línguas, mas ele não fala por você. Você é que fala. E usa esse falar em línguas como uma oração que o Espírito fala através de você. Mas quem fala é você. Ele te habilita a falar. Quando você se torna uma nova criatura, o Espírito Santo ele te desce sobre você, o batismo com o Espírito Santo, você é batizado pelo Espírito Santo, e ele te habilita com o dom de línguas, você é capacitado a falar em línguas. Não é o Espírito que fala, mas é você quem fala, e você fala com Deus, né? Eles vão defender o que o apóstolo fala, que aqueles que falam em espírito com Deus. Quer dizer, então, quando você é habilitado a falar em línguas, você é capacitado a isso, você fala em línguas, e essa fala, ela é uma oração do indivíduo, que é batizado, uma nova criatura, para com Deus. Então, você é habilitado por Deus para fazer isso. Isso é uma visão das igrejas mais carismáticas, mais reformadas, né? Igrejas batistas reformadas, algumas comunidades, e por aí afora. Algumas igrejas dessa linha renovada e carismática, elas estão abraçando essa visão, tá? E entendendo dessa maneira. Tá? Eu não vou me aprofundar aqui, existem na linha carismática, existem outras compreensões sobre o falar em línguas, que existe, na verdade,
aquela mesma visão da tradução que os reformados acreditam, os carismáticos também acreditam os reformados, mas eles acreditam como uma outra maneira, outro manifestar da linguagem de dons, né? A língua dos sobrenatural, né? A língua de Deus, a língua dos anjos, como você gostaria de chamar, essas línguas estranhas, né? Eles entendem isso, e ainda tem mais uma língua estranha que eles acreditam, que é a linha do profetizar, né? Do que o apóstolo Paulo vai falar de profetizar. Coríntios 14, se não me engano, eu acho que é isso. Então eles têm uma outra compreensão. Eu não vou entrar dentro desses detalhes, dessas definições, porque o vídeo não tem esse objetivo. Eu só quero te dar um panorama, tá? Do que essas igrejas acreditam na base, né? Na base delas. É claro que a base, ela vai se ajustando, eles vão ajustando, vão compreendendo de alguma maneira ou de outra, mas a linha originária, a base, é basicamente essa, tá? Então eles acreditam nisso, a partir daí eles vão fazendo as suas adaptações, vão fazendo a sua maneira de pensar e tudo isso. Eu tenho um outro vídeo que eu falo sobre a linguagem de oração. Se você quer saber mais um pouco sobre essa linha renovada, carismática, sobre a linguagem de oração, procura sobre falar em línguas, e bota meu nome, Roberto Ornelas, tá? Ornelas é com 2 L's. Bota meu nome, Roberto Ornelas, que você vai ver um outro vídeo, onde eu explico um pouco melhor sobre o que é essa linguagem de oração, né? A línguas estranhas como oração do crente para com Deus. Tá ok, meus irmãos? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, não deixe de se inscrever no canal, porque isso me ajuda demais, tá? Me ajuda muito. Compartilha, marca o colega aí, faz um comentário bacana aí, o que você acha, tá? Eu não sou o dono da verdade, eu tô só dando um panorama aqui. Se você tem um conhecimento aí para agregar aí, para passar mais informações para quem tá ouvindo e quem tá lendo nos comentários, fique à vontade, será um grande prazer receber o seu comentário. Um grande abraço, meu irmão. Tchau, tchau.